Amém, meu irmão? Vamos então aprender com esse homem de Deus que escreveu a carta de Hebreus, como chegar ao final, dessa linha de chegada, dessa carreira que Deus nos propôs. E volto a frisar, a carreira que Deus propôs para você e para mim é uma vida vitoriosa em todas as áreas. Jesus veio para me dar vida eterna e para me dar uma vida livre nessa terra, uma vida abundante nessa terra. E a primeira característica aqui, a primeira coisa que ele fala é o quê? Que eu preciso me desembaraçar de todo o peso. Desembaraçar do peso. Que peso o diabo muitas vezes tem tentado colocar em nossas vidas? Tem pessoas que não conseguem caminhar porque elas estão presas a um passado. Vivem se culpando, vivem atormentadas por algo que elas fizeram lá atrás. Paulo foi um homem assim, só que ele decidiu algo na vida dele. Em Filipenses ele disse assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Eu já até falei, nós já fizemos um programa sobre isso. Paulo não é assim que ele olhou para trás e falou: eu não vou aprender com os erros lá de trás. Não, eu vou olhar para trás para aprender com os erros que eu cometi lá atrás, mas eu não vou permitir que esses erros que eu mesmo cometi me impeçam de prosseguir para o alvo, prosseguir para o prêmio. Será que você tem vivido assim? O inimigo tem colocado pesos na sua vida, apontado, acusado você de falhas, você falhou, você errou, e você tem ficado então com os pés amarrados, você tem ficado aí com a vida estagnada, olhando para trás. Tem jeito de alguém correr olhando para trás? Pastor, tem sim, mas quem corre olhando para trás, quem corre se distraindo com essas coisas, a chance dele cair, dele tropeçar, dele se machucar é muito grande. É muito grande isso. Deus te fez para correr. E para que você corra, arranque esses pesos da sua vida. Tire esses pesos da sua vida. Pastor, como? Já nós vamos falar sobre isso. Ele fala desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Ele usa umas palavras aqui fortes: tenazmente e assédio. Teve um tempo que teve muito em moda aí o tal do assédio sexual, o patrão assediando a sua funcionária, para conseguir favores sexuais. Então esse assédio era o quê? Era como se ele encurralasse ela num canto e falasse: se você não fizer isso e isso, você vai ser mandado embora, eu vou te mandar embora, eu vou te despedir. Hoje, depois do assédio sexual, virou o assédio moral, onde o patrão, ele é muito duro em relação a alguma fraqueza, alguma fragilidade do funcionário. Então, chama de ignorante, de burro, de incompetente. Isso também foi classificado como um assédio moral. E o que isso faz? O que o assédio faz? Ele prende a pessoa naquela circunstância e situação. E aqui ele está dizendo que o pecado que são as falhas que cometemos, os erros que cometemos, ele tem essa forma, ele tem esse poder de nos assediar, de nos limitar. E ele fala essa palavra aqui, tenazmente. Essa palavra tenaz é da própria cola tenaz, Ou seja, o pecado ele gruda, ele tem o poder de grudar na minha vida, de colar na minha vida. Eu não posso viver, como é que um corredor vai chegar na frente se ele tem peso na vida dele e se ele está embaraçado, se está com as pernas embaraçadas com pecado, se está com as pernas embaraçadas com peso? Por isso esse escritor ele fala: livre-se disso para você correr cada dia melhor, cada vez mais rápido, essa carreira que Deus propôs para você, para mim. Primeira coisa, tira o peso do pecado, tira o peso e o pecado. É igual uma árvore de Natal. O diabo, ele nunca vai colocar, quando a gente vai montar uma árvorezinha de Natal bonitinha, você pega lá um pinheirinho e começa a colocar uns enfeites, uns bonequinhos, umas bolas. Se aquilo ali tiver um certo peso, o que vai começar? Vai começar a pender, vai começar a ficar pesado e os galhos vão se curvando. Mas é tudo bonitinho. Você acha que o diabo vai colocar alguma coisa feinha na tua vida? O diabo ele nunca vai colocar nada feio para a tua vida. Deixa eu dizer só uma revelaçãozinha para você. Quando Adão e Eva eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, não foi do conhecimento do mal e do bem,
Porque se a árvore primeiro oferecesse para ele algo ruim, nocivo, errado, eles não iam querer. O diabo, ele sempre me oferece o bem antes, para depois me mostrar o mal. Adão conheceu o lado bom da árvore, mas depois ele conheceu o lado ruim da árvore. O inimigo, ele sempre quer colocar coisas boas na sua vida, com a segunda intenção de que aquilo te prejudique a sua carreira, prejudique a sua caminhada, prejudique essa proposta, que essa proposta vencedora de Jesus, ela aconteça na sua vida. O escritor diz mais aqui, então ele já falou sobre desembaraçar do peso, do pecado, agora ele está falando, corramos com perseverança. Ele não está falando para andar, não, é para nós acelerarmos esse passo. Então quanto mais eu estiver me libertando, me livrando desses pesos, me livrando do pecado. Pastor, você falou que ia falar como que eu me livro disso? Me fala agora, deixa eu te explicar como que eu me livro de um peso. Primeiro eu preciso entender que aquilo que está na minha vida é peso. Primeiro eu preciso entender que aquilo ali pode ter até uma aparência boa, mas no final ele vai ser algo nocivo, ele vai ser maléfico, maligno na minha vida. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. No começo pode começar até bom, mas termina com mal. Você precisa identificar o que é errado, o que é fraude, o que é mentira na tua vida. Quando eu conheço a verdade, eu conheço, está implícito eu conhecer a mentira. Quando eu conheço a verdade, que é a palavra de Deus, automaticamente eu vou conhecer aquilo que é engano. O primeiro passo é esse. O segundo passo, tem jeito, você consegue colar um esparadrapo, um band-aid, se tiver óleo na sua pele? Não consegue. O que eu quero dizer com isso? Se você tiver uma vida cheia do Espírito, se você estiver aí jejuando, se você estiver praticando a palavra e principalmente orando em línguas para edificar a sua fé, você vai ter uma vida oleosa. Nada gruda naquilo que é oleoso. Nem super bonder gruda. Por isso que fala assim, limpa bem a superfície para colar. Tira toda a impureza, tira toda a oleosidade, tira todo o resíduo, toda a poeirinha. Porque senão não gruda. Meu irmão, entre na presença de Deus, entre no Espírito Santo e você vai ter uma vida oleosa. E uma vida oleosa, o pecado não tem jeito de tenazmente, ele não tem como grudar na sua vida. Amém? E agora o escritor está falando, corra com perseverança. Não é para você andar, é você se desvencilhando desses pesos, se desvencilhando, se desembaraçando do pecado. Você vai começar agora a aumentar a velocidade. Quem estava parado começa a andar, quem estava andando começa na marcha atlética, e quem está na marcha atlética já vai começar a corrida. E quem está correndo a 5 km por hora vai começar a correr a 6, a 7, a 8, a 10. Corra com perseverança, existirão obstáculos, sim, por isso ele fala, com perseverança. Com perseverança. E como que essa perseverança eu vou me manter perseverante? A perseverança, ela tem tudo a ver com foco. O nadador, o foco dele é bater a mão lá do outro lado da piscina. O corredor, o foco dele é a linha de chegada. Ele não vai diminuir o ritmo enquanto ele não chegar lá. O foco dele, ele está olhando para aquele lugar. O nosso foco, ele está dizendo aqui, olhando firmemente, ou seja, sem se distrair, sem reparar das coisas para o lado, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Olhe para Jesus, olhe para a palavra. As circunstâncias adversas virão, obstáculos aparecerão, sim, mas se você mantiver os seus olhos firmes no Senhor, firmes na palavra, você vai perseverar, você vai vencer, você vai pular esses obstáculos e você vai chegar na linha de chegada. A Bíblia diz, aquela experiência de Pedro, quando Jesus estava andando sobre as águas, Pedro viu Jesus, falou assim, o que é isso? É um fantasma? Ele falou, não sou eu não. Não é um fantasma, não sou eu, Jesus. E Pedro, de dentro do barco, falou assim, se és tu mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus falou assim, então venha. E Pedro, quando ele começou a andar, ele deu o primeiro passo olhando para Jesus, o segundo olhando para Jesus, o terceiro passo olhando para Jesus, mas de repente ele começou essa carreira que Deus propôs para ele, essa caminhada que Deus propôs para ele. Ele deixou de olhar firmemente para Jesus e a Bíblia diz que ele começou a reparar no vento,
no vento contrário, na água. E ele começou a olhar para si mesmo, olhar para aquela circunstância, para aquela condição, e falou assim: eu estou ficando louco, isso não vai dar certo, eu vou acabar afundando. E o que aconteceu? Ele começou a afundar. Meu irmão, se você e eu mantivermos os nossos olhos fixos em Jesus, saiba disso, não tem como afundar, não tem como não chegar lá no final dessa caminhada. O resultado é certo, é vitória. Esse texto termina dizendo que Jesus, ele fez uma troca. Ele olhou para a cruz e ele não fugiu da cruz. A cruz significa renúncia, a cruz significa negar-se a si mesmo, a cruz significa morrer para a sua velha vida. Jesus, ele tinha uma carreira proposta para ele de alegria, só de alegria. Ele falou: não, mas eu quero uma carreira diferente, eu vou pagar o preço dos meus irmãos, eu quero irmãos nessa casa, eu vou lá na terra adotar irmãos, eu vou lá na terra encher a casa do meu pai. E Jesus fez isso. Existia uma carreira proposta para ele, como diz lá atrás, como nós falamos, acho que foi a semana passada, sobre plantação e colheita. Semeou com lágrima, colheu com alegria. Jesus, ele semeou com lágrimas, a carreira dele foi com lágrimas, e ele colheu com alegria. A Bíblia diz lá em Isaías 53, que falando, né, de Jesus e falando de um tempo ainda distante, de um tempo que ainda aconteceria, um tempo futuro, um tempo profético. Ele fala assim: e ele verá o fruto, ele verá o penoso fruto da sua alma e ficará satisfeito. A proposta de Jesus era alegria. Ele falou assim: não, eu vou lá, eu vou sofrer, eu vou dar uma ralada, eu vou morrer, eu vou para a cruz, eu não vou me desviar da cruz não. Foi penoso, foi sofrido, foi triste, foi com lágrimas, mas a colheita de Jesus foi algo sobrenatural. Você e eu somos a colheita dele. Eu e você, nós que aceitamos Jesus, nós fazemos parte da colheita de Jesus. Isso traz alegria para ele. Meu irmão, corra com perseverança, olhe para Jesus, olhe para a palavra, desembarace-se dos pesos que o pecado, que o inimigo tem colocado na sua vida, desembarace do pecado que tem tenazmente grudado na tua vida, livre-se disso. A palavra te dá liberdade para isso, Jesus te deu autoridade para isso, liberte-se disso. Você vai ver que a tua vida vai começar a acelerar, você vai chegar mais rápido no final dessa linha de chegada. Pastor, mas eu não quero morrer. Não estou falando de morrer não, meu irmão. Eu estou falando de você cruzar a linha de chegada de um casamento melhor, de uma vida próspera, de uma vida de saúde, de uma vida feliz, de uma vida livre. Amém? É isso que Deus tem para a sua vida. Corra com perseverança essa carreira vitoriosa que Deus propôs para você. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida, que você cada dia mais cresça como o bambu original, para o alto e livre. Que Deus seja louvado em sua vida. Até a semana que vem, em nome de Jesus.